Pastor, bom, vamos começar com o básico, né, do começo. Como o senhor recebeu, né, essa inclusão ao inquérito? A gente recorda que o senhor, num primeiro momento, quando falou, disse que ficou sabendo, né, pela imprensa, que não foi avisado diretamente. Então, eu queria que o senhor abrisse a nossa entrevista falando sobre como foi receber isso e como como o senhor vai acompanhar essa situação aí de perto. Bem, primeiro que a imprensa oficial de Alexandre de Moraes chama-se Globo News, ou da Polícia Federal de Lula, que vazam a notícia para quem eles bem entendem, sem que a pessoa que está sendo envolvida na questão seja avisada. Até hoje, eu não recebi absolutamente nada, soube pela Globo News, e a Globo News não ia jogar isso de maneira louca, porque seria uma fake news monstruosa para eles. Eles afirmaram em alto e bom som, com exclusividade, pastor Silas Malafaia está sendo investigado. Investigado por quê? Vamos lá. Obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado democráticos, sanções internacionais contra o Brasil, etc, etc. O que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. É mais um modus operandi do ditador da toga Alexandre de Moraes de calar opositores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em toda a história da humanidade, regimes, ok, que são antidemocráticos, sejam eles de qualquer origem, Hitler, né, com o nazismo, o comunismo da União Soviética e o comunismo hoje da Coreia, de Cuba e da China hoje, prendem religiosos, cerceiam liberdade, né? As nações antidemocráticas, como a Nicarágua, que prende freira, bispos e padres da Igreja Católica, eles sempre vão chegar nos religiosos. É um modus operandi de quem trabalha em cercear. A coisa mais incrível de tudo isso eu venho denunciando há 4 anos Alexandre de Moraes. Mais de 50 vídeos que eu publiquei e todas as manifestações que eu coordeno, eu denuncio, baseado na Constituição, não apenas uma bravata, os crimes de Alexandre de Moraes. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma coisa seríssima. Como no Estado democrático de direito se coloca o crime de opinião? Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado democrático de direito, gente. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição diz que é livre a manifestação. O artigo 220, parágrafo 2º da Constituição diz que é vedada a censura. Bolsonaro está em prisão domiciliar porque abriu a boca e falou. Isso é uma vergonha. Os ministros do STF, segundo o artigo 102 da Constituição, foram feitos na principal função zelar pela Constituição. Então, um ministro do STF não pode, a seu bel prazer, rasgar a Constituição e cercear a liberdade de alguém porque ele quer. Lula, na cadeia, condenado, deu 22 entrevistas. Então, isso aí tudo não passa de quê? Como? Eu estou aqui fazendo uma conjectura com vocês. Como eu tenho coordenado essas manifestações, e a última do dia 3 de agosto, que pensaram que ia ser um fiasco, porque não tinha Bolsonaro, não tinha governadores, e aí me colocaram, o pastor Silas Malafaia coordena as manifestações, e elas foram gigantes em todo o Brasil, então eu estou desconfiado, viu, Natália? É apenas uma desconfiança, porque o que eu falo há 4 anos. Eu não comecei a falar hoje. São 4 anos, estão aí as provas, mais de 50 vídeos. Eu estou desconfiado, sabe? Dizer assim, vamos parar esse cara, vamos dar uma trava, só que escolher o cara errado. Eu não tenho medo de retaliação, eu não tenho medo de perseguição, eu não tenho medo de cadeia, eu não tenho medo de tentativas de intimidação, é o contrário. Isso me dá energia para eu ser mais veemente ainda. Então eu estou dando aqui um resumo da obra, porque eu não sei. Nem meu advogado, nós não sabemos nada. Soubemos através da Globo News, que deu a notícia, e outra. Se fosse mentira, tanto Alexandre de Moraes ou a Polícia Federal já tinham vindo a público dizer, não existe isso, não está sendo investigado. O que é que eu tenho a ver com tudo isso? Absolutamente nada. Pastor, o senhor vem conversando com o Eduardo Bolsonaro, conhece um pouco da atuação dele, das reuniões que ele vem fazendo, e também se o senhor conversa com o Paulo Figueiredo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu converso com muita gente, converso com o Eduardo há muito tempo. Eu sou amigo deles, eu sou amigo da família. Então, trocar informações, falar... Primeiro, eu não falo inglês. Eu não tenho acesso a nenhuma autoridade americana. Eu não tenho acesso. Falar com o Paulo Figueiredo, eu falo com o Paulo Figueiredo há muito tempo. E o que é que isso tem a ver? Eu sou impedido de falar com pessoas?
Você está impedido de falar com alguém porque está dentro de um inquérito? Absolutamente não. Agora, eu acho, Natália, que o Alexandre de Moraes deu tiro de bazuca na cabeça. Eu vou te explicar por quê. Para o americano, isso aqui é importante. Você sabe que os Estados Unidos é um país evangélico. A grande base americana é evangélica. Donald Trump está rodeado de evangélicos em várias funções de governo e de pastores e líderes evangélicos. Para o americano, um líder, um pastor, é muito respeitado e não se pode tocar quando se trata de questões políticas. Você pode tocar num pastor por questões criminais. Pastor o quê? Roubou, adulterou, pedofilia. Aí lá não tem refresco. Mas quando se trata de opinião de um religioso, isso é muito sério e grave. E eu já sei, eu conheço pastores. Por exemplo, um pastor que já teve em congresso meu aqui é um dos caras que orou em posse de Donald Trump. É um cara que tem acesso ao presidente americano direto. Então, lideranças de pastores americanos, com certeza, vai chegar ao ouvido do presidente o que estão fazendo comigo. E não acho que foi uma boa, ou foi estratégico, ou foi inteligente querer me colocar ou me investigar num inquérito que eu não tenho nada absolutamente com isso. O senhor daria nomes desses outros pastores de fora, né, aqui do Brasil? Olha, é uma gama de muita gente, sabe, que está no entorno de Donald Trump. É muita gente, é muito comum na América, sabe, os presidentes, sejam democratas, sejam republicanos, pela tradição da nação. Isso aconteceu com Barack Obama, isso aconteceu com Clinton. Tem um pastor para fazer uma oração. Por exemplo, aqui no Brasil, como a Igreja Católica é a maior organização religiosa, então sempre nas histórias políticas tinha lá um bispo, tinha um padre. Na América é um pastor, sabe? Então, pastores americanos são muito fortes em relação a estar junto de autoridades. São muito fortes de influência, de fala. Tanto é que todos os dois lados, sejam democratas ou sejam republicanos, tem sempre pastor em volta, né? O Barack Obama é de origem metodista, para você ter uma ideia. Então, eles têm um envolvimento, e o Partido Republicano é mais forte ainda em relação aos evangélicos do que os democratas. É diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil, você tem, na direita, 80% dos evangélicos, ok? Que apoiam. E você, por exemplo, no Brasil, eu digo para você, 90%, eu tô achando legal ainda o que eu vou dizer, 98% da liderança evangélica grande apoia a direita. Já nos Estados Unidos isso muda um pouco. Existem líderes grandes na América, evangélicos, que apoiam os democratas, sabe? É muito diferente a cultura americana da cultura brasileira. Então, é uma gama de gente, de vários pastores e lideranças de pastores que eu nem conheço, muitos deles, conheço por nome, T.D. Jakes e vai por aí afora. É um número muito grande, sabe? De homens e de mulheres, e até pastoras também, de muita força na América, que tem esse acesso. Então, não acho, porque não é concebível, ô Natália, o que é porque eu falo? Ué, e a liberdade de expressão? Eu estou proibido de falar? Eu sou proibido? Onde é que tem na Constituição que você não pode criticar decisões de ministros do STF? Que regime é o nosso? É um regime de exceção? Então eu estou usando a minha liberdade. Eu sou um cidadão, não sou candidato a nada, correto? Não sou político, eu sou um cidadão que sou também um religioso, mas eu sou um cidadão com prerrogativas como qualquer outro, de abrir a boca, de falar, de questionar. E vocês sabem da imprensa, e todo mundo sabe, que existem brasileiros exilados por causa de opinião. Oswaldo Eustáquio, a Espanha deu uma resposta para Alexandre de Moraes, dizendo: o que para vocês aí é crime, aqui é liberdade de expressão. Não tem extradição dele, não. Porque é vergonhoso você ver brasileiros exilados por causa de opinião, gente. Não é porque matou, ou porque quis dar realmente um golpe de Estado, ou porque tinha arma ou bomba. Por opinião. Gente censurada, gente perseguida, é o que nós estamos assistindo no Brasil. O que o senhor quer dizer com essa questão de pastores lá nos Estados Unidos, podem não ser inclusive americanos, mas pastores que atuam nos Estados Unidos, que estão muito próximos do presidente Donald Trump, ficarem sabendo, portanto, dessa sua inclusão ao inquérito de Eduardo Bolsonaro? O que o senhor quer dizer com isso e o que pode acontecer?
O que eu quero dizer com isso é que pastores que estão no entorno de Donald Trump são americanos. Não tem pastor estrangeiro no entorno dele, só americanos. E esses pastores americanos, muitos deles vêm ao Brasil, conhecem o Brasil. Eu acabei de falar para você, um dos caras mais influentes, Samuel Rodrigues, teve ano passado no congresso meu. Vai estar agora em setembro no congresso do Tiago Brunet, certo? Um cara influencer, grande, poderoso. Então, ele vai estar num grande congresso aqui no Rio de Janeiro para 20 mil pessoas. Eles sabem das coisas, sabem do que está acontecendo. Então, esses caras, ao chegar para o presidente americano, já que o presidente americano, é bom lembrar que as retaliações contra o Brasil, o que menos tem a ver é com economia. É só ver a carta de Donald Trump. Cerceamento por ordens ilegais de censuras a plataformas americanas. Ninguém pode esquecer o que Alexandre de Moraes fez em relação a plataformas americanas e também em pessoas que têm cidadania americana. Esse é o X do problema. Então, esses pastores chegando lá no ouvido de Donald Trump dizendo, olha, acabou de incluir um dos maiores líderes evangélicos do país, não sou o maior, mas sou um dos, não tem essa presunção, incluir nesse inquérito. Eu não acho que isso é bom para o Brasil, eu não acho que isso é bom para o STF e para Alexandre de Moraes. Essa que é a questão que eu coloquei. É isso, pastor. Queria chegar exatamente também no Supremo Tribunal Federal brasileiro, que a gente sabe há, né, ministros ligados a religiões, enfim, assim como, por exemplo, o ministro André Mendonça, né, que é pastor, né? O senhor acha que esse possível envolvimento, então, de pastores americanos muito próximos a Donald Trump podem influenciar de alguma forma o voto num futuro, né, num julgamento de Eduardo Bolsonaro em relação a esse inquérito, num voto a favor de Eduardo Bolsonaro e, claro, a favor de pessoas que estão ali ligadas ao inquérito, como o próprio senhor? Você está falando em relação aos ministros do STF? Por Isso. enquanto, Natália, o que nós estamos vendo, até aqui, que o STF está trabalhando de forma corporativa. Nós sabemos que existem ministros no Supremo Tribunal Federal que são contra, e não estou falando de André Mendonça, que são contra essa atuação kamikaze de Alexandre de Moraes. Mas estão calados. Como diz o outro, estão vendo a banda acontecer, a banda tocar. E eu acredito que vai chegar uma hora, é o que eu acredito, vai chegar uma hora que essa pressão vai estar tão grande que eles vão ter que se pronunciar e vão ter que abrir a boca. Porque, pare para pensar, se o Brasil, isso aqui é sério, o chefe da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a cooperação militar dos Estados Unidos com a Europa. Todo mundo sabe que os americanos e europeus têm rixa, todos nós sabemos disso. Mas quando se trata de direitos humanos e liberdade dos povos, eles jogam juntos. O chefe da OTAN já fez uma declaração há uns 20 dias atrás. A Europa vai entrar também com sanções contra o Brasil. Então, para pensar. Bolsonaro vai ter o julgamento aí em setembro. O que vai ficar comprovado, se eles condenarem Bolsonaro à cadeia, vai ficar comprovado que o Donald Trump tem falado é a verdade. Então a coisa vai ser muito pior do que se pensa. Agora, eu tenho uma coisa comigo, é minha visão. Minha visão do que eu vou te falar. O brasileiro é um povo pacífico, graças a Deus por isso, em sua essência. Agora, tem uma diferença de pacífico para passivo, ok? Passividade é uma coisa muito perigosa. Ser pacífico, top. Então, o povo é o supremo poder. Segundo a Constituição, o poder emana do povo. Na hora, e eu espero que não aconteça, eu não sou daquele quanto pior, melhor. Eu não vibro com nenhuma sanção, nem contra Alexandre de Moraes, nem contra ninguém. Eu não tenho. Opa, legal, vamos arrebentar esse cara. Não. A minha discussão é no campo de ideias e não no campo de maldade contra pessoas. Mas eu estou fazendo aqui uma conjectura. Vamos lá. Esses caras vão julgar e prender Bolsonaro. Vão condená-lo. O que pode vir sobre o Brasil? Aí vai chegar, ainda não chegou. Porque o povo brasileiro só se movimenta na hora que chegar no bolso dele. Na hora que a coisa apertar. Aí se movimenta. E quando um povo se levanta,
não tem Senado, não tem Câmara de Deputados, não tem Executivo, não tem Judiciário. Todos se dobram, porque o povo é soberano. Então, falar do que pode acontecer, eu vou me antecipar. Eu só posso olhar o panorama e dizer: a coisa não vai ser fácil para o Brasil, na minha opinião, e eu gostaria que o nosso país... Gente, para pensar. Há poucos anos atrás, ninguém tinha medo de falar. Hoje as pessoas estão com medo de falar. Que democracia é essa que as pessoas têm medo de falar? E outra, você não pode antecipar o que alguém pode ou não falar. Você pode julgar depois que a pessoa fala. E segundo as leis brasileiras, tem crime de injúria, calúnia e difamação para quem ultrapassar o seu limite de liberdade de expressão. Então, essa conversa fiada, nenhuma democracia precisa de patronos ou censores. Essa conversa de patronos e censores da democracia é conversa de ditador, para impor o que ele quer, para se antecipar e dizer para você, você pode falar isso ou não. Não existe isso na democracia. Então, o que eu vejo é o seguinte: se essas apostas se dobrarem, vai chegar uma hora que o Supremo Tribunal Federal vai ter que se pronunciar, vai ter que se manifestar, porque pode chegar a uma situação insustentável. Essa é uma visão minha desse caminhar de coisas que estamos assistindo no Brasil. O senhor falaria os nomes desses ministros, que já que não se trata de André Mendonça, seriam quais? Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Luiz Fux, que vem apresentando divergências em relação à primeira turma. Querida, vamos lá. Quem é que abre a boca para falar em defesa de Alexandre de Moraes? Vamos ao contrário. Gilmar Mendes, Flávio Dino. E agora, diminuiu a fala o presidente da corte, Barroso. 3. São 11. São 11. 3 que vêm a público e falam e abrem a boca. E os outros 8? Por que todo mundo não vem falar? Por que todo mundo não vem se posicionar? E agora, o presidente da corte está com todo o cuidado sobre o que vai falar. Já não tem tanta veemência. Mas sempre foram isso aqui. É Flávio Dino, é Gilmar Mendes ou o presidente da corte. Os outros não falam. E outra, minha gente, por favor, como o julgamento... Vamos lá, eu acho que nem eles acreditam no que estão fazendo. Porque se acreditassem que houve uma tentativa de golpe, tinha que ser julgado pelo plenário, pelos 11. Porque na turma, para que haja velocidade, 14 vezes mais rápido esse inquérito do que a Lava Jato. A velocidade. Porque 5 é mais rápido. Então, isso é uma vergonha. Nós estamos assistindo que eu acho que nem eles acreditam. Como uma tentativa de golpe de Estado não é decidido pelo plenário. Quando Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, a discussão se iam prender ou não Lula, que chegou no STF, foi decidido pelo plenário. O plenário do STF concordou que Lula era culpado e ele foi para a cadeia. Não foi por turma. Foi o plenário. Como um julgamento de algo que eles dizem que pode ter acontecido é julgado numa turma? Pelo amor de Deus. Quer dar testar de idiota a quem? A mim não vai dar. Então, a coisa é feia. Cadê os outros ministros? Se são a favor, abre a boca. Só simplesmente isso. Já que são ministros iguais. Tem a toga igual. E a gente sabe, eu não vou aqui dar nome, eu não sou criança, mas a gente sabe que existe uma dissensão lá entre eles e que ainda não veio para fora. Mas a coisa vai esquentar e vai chegar a hora disso. Na minha opinião, posso eu estar errado. Doutor, também com a sua fala não é uma pressão para que esses ministros falem, é simplesmente uma reflexão que o senhor faz. Perfeito. Quem sou eu para... Eles são autônomos. Eles têm muito poder. Eles falam a hora que querem. Eles têm poder para falar. Tanto é que o meu último vídeo, certo? Da perseguição política religiosa, e agora, STF? É o vídeo que eu publiquei ontem. Eu chamo nominalmente os ministros e pergunto: Gilmar Mendes, decano, presidente, futuro presidente, Fachin, eu vou chamando um por um. Qual é a opinião de vocês? O que eu, como um líder religioso, tenho a ver com o inquérito? Porque eu falo? Porque eu opino? Porque eu digo que Alexandre de Moraes é um criminoso e mostro os artigos da Constituição que ele rasga e as leis ordinárias que ele não obedece? Então, onde nós vamos parar? Eu chamei um a um, eu cito o nome de todos.
Agora, eles são muito independentes. Você acha que eles vão depender da minha fala? Eu é que vou pressionar? Não. Eu acho que quem pode pressionar qualquer um, Senado, Câmara e STF, é o povo. Esse sim. Esse é o supremo poder de uma nação. Pastor, então antes da gente encerrar, vamos falar de 2026? O senhor sempre está no foco, se coloca dessa forma, né? Não trabalha escondido nos bastidores, conversa com muita gente, trabalha nos bastidores, mas o que eu quero dizer é que está sempre se colocando à disposição, está sempre falando, né? É o personagem principal, por exemplo, de um documentário recente da Petra Costa, do Apocalipse nos Trópicos, da Netflix, e eu vi muita gente, inclusive depois de assistir ao documentário, das pessoas falando, mas por que Silas Malafaia não se torna esse grande candidato à presidência da República, por exemplo, em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível? Por quê? E se o senhor tem essa vontade de sair a alguma vaga aí que vai se abrir, a gente vai votar para senador, para deputado, enfim, para governador e também para presidente. Eu vou te dar, Natália, a minha visão disso. Quando você pertence a um partido, você é parte da sociedade. Partido político, parte da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. Eu sou muito mais forte exercendo influência do que sendo político. Porque se eu fosse político, eu pertencia a um partido. Eu brinco quando o pessoal me pergunta, Malafaia, você não tem desejo de ser candidato a presidente? Aí eu brinco com o pessoal e digo assim, bem, Deus tinha que mandar 3 anjos parrudão, lá da primeira instância do divino, e não mandar de uma vez só não. Chegar um anjo, assim, pessoalmente, vai dizer assim, ó, Jeová mandou dizer que você vai ser o candidato a presidente. Depois de uns dias, vem um outro anjo, Miguel, Gabriel, os anjos de maior poder da esfera celestial, dizer, ó, tem mais uma. E fazer igual aquele filme do Gênio da Lâmpada, e os anjos disseram assim, faça 3 pedidos aí, de coisas como sinais de que é Deus que está falando, e acontecer, só para tu ver o nível da brincadeira para me ser. Então, eu não tenho pretensão política de ser absolutamente nada. Agora, pretensão de influenciar, isso sim, sempre tive. Para você ter uma ideia, eu estou há 45 anos na televisão. Quando a televisão tinha força, eu sou um dos pastores mais antigos da TV. Eu sempre me posicionei. Quem me acompanha há 45 anos, eu sempre tive posicionamento, não apenas de falar, amém, vamos ler a Bíblia, glória a Deus, não, mas de sociedade. Isso é, de cidadania, que a Bíblia me dá o direito desse exercício. A Bíblia não condena a cidadania terrena, Jesus falou disso, o apóstolo Paulo. Eu sempre marquei posição nesses 45 anos. Agora, nesses últimos 8, 10 anos, com o advento das redes sociais, houve uma mudança de eixo, eu continuo. Então, o meu papel é exercer influência. Eu não sou candidato a nada. E outra, quero te ser bem franco, a política é terrivelmente dinâmica. Uma verdade hoje, amanhã cai. Ainda não podemos dizer que Bolsonaro é carta fora do baralho. Ainda tem água para passar debaixo dessa ponte até a gente chegar lá em 2026 e dizer assim, ó, não vai ter jeito. E outra, quero lembrar a todos aqui, Lula, penso, um dia antes do encerramento do prazo dos partidos apresentarem seus candidatos, repito, um dia antes é que Lula liberou para dizer o nome de Haddad. Porque Bolsonaro, que ainda não teve condenação nenhuma, que ainda não foi julgado, que ainda tem água para rolar, por que ele tem que dizer que A ou B ou C vai substituí-lo? Eu estou te dando aqui, pode consultar, um dia antes do encerramento do prazo de candidaturas, Lula já preso e condenado, foi que ele liberou o nome de Haddad. Então, por que eu vou me antecipar aqui para dizer que é A, B, C, D, G, E, F, H? Eu vou aguardar, esperar as águas passarem debaixo da ponte para no tempo certo, ó, agora está na hora, vai ter jeito, não vai ter jeito. E você viu aí a fala do Carlos Bolsonaro, com a indignação dele, de governadores da direita, ao assistirem tudo isso, e a maioria, ó, caladinho, como que esperando a carniça de Bolsonaro para ver se come. E eu estou de olho nisso, e na hora certa, vou abrir minha boca, eu já tenho dado alguns pitacos, mas estou aguardando a música ser tocada toda para eu poder me posicionar. Então, pastor Silas Malafaia, talvez possa até dizer a igreja evangélica, eu sei que o senhor não representa toda, né, é muito grande, mas não tem ainda um candidato de preferência para herdar a história e política de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não, por enquanto não vai
dizer qual que é a visão aí da É, igreja para é, 2026. é. Natália, deixa eu falar uma coisa. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia são os evangélicos, né? Você sabe, a igreja está acima disso. Eu nunca usei o nome da igreja para dizer que a igreja apoia A, B ou C, D, e tenho bronca se algum pastor dizer a minha igreja apoia. Nem o nome da igreja que eu sou pastor, eu digo que está apoiando candidato para presidente ou governador. Eu não uso isso. Eu acho que o segmento evangélico, tá? Que é muito diverso, que é muito grande, eu não sou o único, eu sou apenas uma pequena voz entre tantas vozes de líderes evangélicos, mas eu conheço profundamente o segmento evangélico. Profundamente o segmento evangélico. Tanto é que eu te digo, nenhum líder grande do movimento evangélico, nenhum líder hoje no Brasil, pode ser amanhã, um líder grande apoia a esquerda. Não tem um. Líder grande. Tem uns caras que falam aí, mas dá até pena. Não representam nada. Eu conheço quem é grande, quem é médio, quem é pequeno no mundo evangélico. Agora, eu vou te falar uma coisa que não é piada e não é brincadeira. Você sabia que Alexandre de Moraes me tornou unanimidade no mundo evangélico? Porque a coisa mais incrível é você atingir alguém que tem conceito. Por exemplo, muita gente não gosta de mim no mundo evangélico. Eu entendo isso. A unanimidade é burra. Tá? Então, muita gente não gosta de mim. Mas olha, nesse episódio eu vi gente que não gosta de mim, gente que eu já bati no mundo evangélico, me defendendo. Ele conseguiu unir todo mundo evangélico em torno de um cara e me fazer ficar muito mais forte a nível de opinião e influência do que eu era. É isso que eu queria dizer para você. E vamos prosseguir, vamos ver até onde isso vai e até 2026. E um outro dado, hein? 2026, agora não dá esperar alguma coisa desse Senado só por pressão do povo, agora. Que nós vamos jogar pesado na escolha de 2 senadores de cada estado, isso eu te garanto que nós vamos. Nós vamos dar uma importância muito grande para isso. Pastor, posso só fazer mais uma perguntinha? É porque vão surgindo ganchos, Duas, aí a gente encerra. Mas o senhor falou na penúltima resposta de mudança de eixo, que a política é dinâmica, e também citou o presidente Lula na resposta. Eu não posso deixar, então, como jornalista, de pegar esse gancho e perguntar ao senhor se, num futuro, se houver mais uma grande mudança de eixo, o senhor lá atrás, né, nos primeiros governos Lula, teve uma proximidade com a esquerda, agora está próximo à direita, respondeu, né, que diversos setores da igreja evangélica estão próximos da direita, mas numa mudança de eixo, num mundo, né, a gente está falando aqui de exercícios hipotéticos, o senhor voltaria a se aproximar da esquerda? Obrigado por essa pergunta e essa colocação. A melhor de todas. Sabe por quê? A esquerda usa isso. Quando eu apoiei Lula, em 2002, 23 anos atrás, não havia o discurso ideológico da esquerda. A esquerda não falava em aborto, a esquerda não falava em casamento gay, não havia a direita, havia centro-esquerda e esquerda. É o que tinha. E nós apoiamos um evangélico de centro-esquerda na época, Antony Garotinho, que era do PSB. E quando o Garotinho não conseguiu ir para o segundo turno, nós decidimos apoiar Lula. E eu apoiei Lula e não tenho nenhuma vergonha e não escondo nada disso numa época que não havia debates ideológicos. Só que, com o passar do tempo... eu vou te dar mais um dado. Eu fui parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República no governo Lula, eu era um representante evangélico. E quando eu vi a diferença entre o que discursa para fora e as ações no Congresso, eu pedi para sair. Ninguém me botou para fora. Eu disse, tem uma diferença aqui. Uma coisa é o discurso e outra coisa é a ação no Congresso Nacional. E aí eu comecei os embates com eles. E durante tudo isso, para pensar. Lula... Depois vem o quê? Nós temos quem? Depois de Lula, nós temos Serra. Nós temos Alckmin, centro-esquerda. Nós temos Aécio, centro-esquerda. Nós nunca tivemos um candidato de direita, Garotinho, centro-esquerda, no mundo evangélico. Então, o primeiro cara de direita que aparece realmente com chance, Bolsonaro. Então, por que jamais voltarei a apoiar? Porque a esquerda manifestou sua ideologia. Lula, em junho do ano passado,
não, de 2023, como presidente, disse em alto e bom som no Foro de São Paulo aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria, coisas inegociáveis para os evangélicos e para a nossa base de fé. Impossível. Isso aqui é muito importante. Malafaia já apoiou Lula e agora... Peraí, gente, não faça isso não. Tem 23 anos, essas pessoas, talvez era guri que jogava bola de gude ou que estava na barriga da mãe. Tá por fora de como era a política no Brasil. Eu apoiei Leonel Brizola antes de Lula, porque não tinha opção. E Leonel Brizola era contra a imagem de ditadura, por isso que eu apoiei. Essa que é a verdade, gente. Eu não estou sendo incoerente com nada. Então o pastor Malafaia agora mudou de lado porque viu que Bolsonaro ia ganhar. Não, quando eu apoiei Bolsonaro, não havia chance ainda dele ganhar a eleição. Eu sou amigo de Bolsonaro, fiz casamento dele com Michele, converso com ele desde os embates de 2006 nas audiências públicas, fazia dobradinha com ele. Então, eu estou dando essa satisfação. Muito obrigado pela pergunta. Não existe possibilidade de lideranças evangélicas apoiarem alguém da esquerda porque já botaram as unhas de fora e manifestaram o que eles acreditam e são contra nossos valores. Perfeito. A gente ouviu as palavras do pastor Silas Malafaia. Pastor, o nosso chat aqui no canal no YouTube tá bombando. E eu sei que a gente, como jornalista, tá fazendo o trabalho certo quando a gente vê gente chamando a gente de comunista e, ao mesmo tempo, chamando de conservadora, de extrema-direita. Aí a gente vê que tá fazendo um trabalho sério. Ô, Natália, sabe o que eu acho engraçado? Deve ter aí. Se você observar, quem me ataca, não ataca por ideologia, por preconceito. Pastor ladrão, corrupto, tem que estar na cadeia, bandido. Quer dizer, não é um debate ideológico, é como faz com vocês, comunista. Conservador é só, não tem o argumento de te contraditar no campo das ideias. Eu fico rindo, eu fico vendo nas minhas redes sociais, quem entra a me criticar, não me critica, é puro preconceito religioso, não é discussão ideológica. Vem cá discutir com o titio aqui, vem falar aqui comigo sobre questões ideológicas. Eu não uso a Bíblia, não. Meu pai me ensinou a ler jornal quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho 66. Há 56 anos que eu conheço a história do Brasil. Meu pai era um cara muito inteligente e preparado e me ensinou a ler jornal. Eu acompanho isso há 56 anos. Então, essa é a maneira covarde de narrativas e rótulos contra jornalistas ou contra pastores, ainda mais pastor, pelo preconceito que existe ainda na sociedade religiosa, de que não quer o debate. Pode ver aí se aí embaixo não tem um monte de gente falando: cala a boca, pastor ladrão, vai cuidar da igreja. Por quê? Porque não tem debate ideológico. E eu fico dando gargalhada e vamos embora para frente. E eu quero dizer mais uma vez, Natália, eu vibro, quero ser honesto, eu sempre sonhei com uma imprensa independente. O que é a imprensa independente? Tem gente a favor da esquerda, tem gente a favor da direita e gente neutra. Por isso que o Metrópole está deitando, rolando no acesso. Porque mantém uma imprensa apartidária. Aqui tem gente para defender a esquerda, tem aí no Metrópole. Aqui tem gente para defender a direita, tem aqui. E aqui tem gente só para dar notícia. Por isso que vocês estão em primeiro lugar nos acessos. O que está faltando na grande imprensa, que tem lado, porque é comprado pela grana de governo. E quando uma imprensa é comprada pela grana de governo, ela passa a ter lado. Parabéns ao Metrópole. É isso. Pastor Silas Malafaia lembrou um dado muito importante que, de acordo com a Comscore, o índice, né, que revela aí os portais mais acessados, o Metrópolis é há meses o mais acessado mesmo do Brasil. Pastor Silas Malafaia, muito obrigada por mais essa entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor e até a próxima oportunidade. Com certeza, estou à tua disposição. Um abraço, Deus abençoe a todos. Quem critica, quem fala mal, quem me calunia, quem me difama, quem bate palma, quem gosta, quem não gosta. E continue, Natália, continue exercendo essa função primordial. Não existe Estado democrático de direito sem imprensa livre. A imprensa livre é fundamento do Estado democrático de direito, tanto quanto a opinião das pessoas. Um abraço a todos.